Vamos ver hoje um tema que é um tema muito interessante e que eu peço assim a atenção de todos para entenderem bem, porque tem um aspecto que é meio difícil de pegar à primeira vista, mas não é uma coisa do outro mundo também. Dá para se pegar. O ambiente de costumes de hoje se chama o intelectual filosofesco, que o Dr. Plínio fez em setembro de 1962. E, portanto, vale muito a pena ah, prestar atenção, embora hoje pareça que não é real, não é muito presente, mas é muito presente. O que é o intelectual filosofesco? Então, o Dr. Ben diz, ele põe na boca do intelectual filosofesco uma objeção aos ambientes, costumes, civilizações que são o conteúdo dessas reuniões. Seu Plínio, que valor instrutivo têm as suas intermináveis descrições e comentários em ambientes, costumes e civilizações? Quer dizer, o que nós estamos aqui, não estamos perdendo o nosso tempo, nós não estamos fazendo bobagem e determinado tipo de pessoas, que nós vamos falar sobre elas daqui a pouco, levanta essas objeções. Ou seja, que valor instrutivo tem essas coisas que nós fazemos aqui, comentando os ambientes, costumes e civilizações? Diz ainda o filósofo, pretenso filósofo, o conhecimento de um ser se adquire dando-lhe a definição. O mais é perfumaria. Quer dizer, então tem um tipo de gente que considera que o que precisa para se compreender um ser, para se compreender algo criado por Deus, para se compreender, enfim, aquilo que existe, basta a definição. Se tiver uma definição bem feita daquilo, o resto é perfumaria, não vale a pena. Depois ele continua. Se catolicismo, que os ambientes, costumes e civilizações eram colocados em catolicismo, né? Eu faço intervalo para cumprimentar o Maílson, a Tainara, a Maria Garcia, Maria Aparecida Garcia, o Tibério e a Alessandra de Toledo e o Leandro. Bom, o conhecimento de um ser, diz este pretenso filósofo, estudando-lhe definição, a definição. O mais é perfumaria. O importante é estudar. Então, por exemplo, se a gente vai pegar um leão, vai pegar uma flor, pois é, essa é uma flor de 3 pétalas e que germina de tanto e tanto tempo e tal. E diz isso é o suficiente para compreender o que existe. Continua o pretenso filósofo. Se catolicismo, ao invés de perder espaço com esta secção, publicasse um pequeno curso filosófico. Filosofia é um estudo do conhecimento, é um estudo do procedimento humano, né? Então ele diz, se publicasse um pequeno curso filosófico, claro e metódico, rico em definições precisas, daria a seus leitores noções completas e inteiramente suficientes sobre o que lhes cumpre saber. Então, o Dr. Plínio colocou isso, ele mesmo redigiu isto, quer dizer, tem um tipo de gente que ele chama os filosofescos e que eles acham que basta passar os princípios, basta passar os conceitos, que a pessoa tem todos os elementos para compreender a ordem do universo. Ora, no fundo, a importância de compreender a ordem do universo é compreender a Deus Nosso Senhor. Vamos em frente. Como é que o Dr. Plínio responde a esse tipo de gente
contra esse argumento que eles fizeram. Então, vem aqui. Meu caro intelectual, filosofesco por certo, porém não filósofo. Quer dizer, tem uma diferença entre o filósofo e o filosofesco. O filosofesco é o que angaria um monte de conceitos, um monte de dados, mas daí ele não tira consequências. Ele estabelece aqueles dados como elementos fixos e tira as conclusões de uma maneira direta, fixa, e isso faz com que a pessoa não entenda as coisas inteiramente de acordo com a realidade. Então, diz o Dr. Plínio, nada melhor do que uma boa formação filosófica. Se é uma boa formação filosófica, isso é ótimo. Mas cursinhos de filosofia em jornal, jornal são por natureza maus cursinhos de má filosofia, característicos em um mau jornalista. Mau jornalismo. Qual é a atualidade disso para nós que seguimos essa coluna? E que tem muita gente que, hoje em dia, que aparece como filosofescos. Estudam a Suma de São Tomás, estudam Sócrates, estudam Aristóteles, estudam não sei quanto, e vêm questionando uma série de coisas em nome dos princípios destes filósofos. Bom, vamos continuar para tirarmos nossas conclusões. Diz Dr. Plínio, quando se estuda um pouco mais seriamente do que em cursinhos de jornal, quer dizer, quem vai para o cursinho de jornal, certos cursinhos de internet, tem o risco de cair fora da pista. Então, aprende-se que a noção de um ser não se adquire inteiramente pelo estudo de sua definição. O que acontece? Quando um filósofo define um ser, se ele é um filósofo filosofesco, ele vai decidir um ser de uma certa maneira que a pessoa fica com aquilo de uma maneira estéril no espírito e não tira todas as conclusões que estão por trás da compreensão daquele ser. Então, diz o Dr. Plínio, aprende-se que a noção de um ser não se adquire inteiramente pelo estudo de sua definição. Isso não é suficiente. Continua. É preciso conhecer-lhe também as propriedades. Todos os seres têm suas propriedades, têm suas características, têm a razão, vamos dizer, pela qual foram criados. E isso, sem descrições e análise, não se pode fazer adequadamente. Quer dizer, a pessoa não pega um ser e não analisa, e não descreve direito pelo que ele é, não adianta ele ter uma noção filosófica que não dá em nada, não dá em nada. Depois ele continua. Ambientes, costumes, civilizações tendem a despertar e orientar à luz do espírito católico o senso de observação e crítica de seus leitores. Quer dizer, quem pratica esse ensinamento, quem sabe contemplar, admirar este ensinamento, vai compreender que os princípios levantados pela filosofia, aplicados na prática, aplicados em concreto, trazem uma grande instrução. E acontece que, muitas vezes, não é isso que acontece com as pessoas que se metem dentro dos livros a estudar, e fica no mundo do abstrato sem cair no mundo do concreto. Continua o Dr. Plínio. Nisto é formativo e instrutivo, que é o que faz o ambiente dos costumes, pois evita a formação meramente livresca. O que é a formação livresca? É a formação que a pessoa tem pelos livros e que ela fica no mundo da teoria e não cai na relação com a prática, com a realidade concreta.
E eu acrescento aqui o seguinte: existiam, tipo, antigamente se falava muito, eram os ratos de biblioteca. O rato de biblioteca, como está aí a figura, ele passava o dia dentro de uma biblioteca, aprendendo coisas, lendo coisas, etc., enchendo a cabeça de um mundo de ideias, de princípios, de conceitos, de todo gênero. Mas ele saía dali e ia viver a vida dele normal, sem que aquilo tudo que ele tinha estudado, que ele tinha aprendido, interferisse na maneira de ser dele. Ele era uma espécie de livro ambulante que tinha dentro de si, teoricamente, os, o, o conhecimento das coisas, mas ele não vivia na prática de acordo com aqueles conhecimentos. Ele se contentava em conhecer muita coisa, mas daquilo que ele conhecia, ele não transformava em regras de vida. E isso o Dr. Plínio fez com relação a si próprio, à medida que ele foi explicitando a doutrina católica, foi aprendendo, ele praticava, ele se ordenou com relação aos ensinamentos que ele aprendeu, de maneira a estar inteiramente coerente com os princípios que ele aprendeu. Bom, outro caso é o caso do caneca amassado. O que é o caneca amassado? Teve um membro nosso que ele, durante anos atrás, muitos anos, ele é falecido. Era um dos primeiros que seguiram o Dr. Plínio. E ele, uma vez, ele tinha uma ideia, nos chegou a notícia de que havia um grande teólogo, uma sumidade em estudos da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, e ele quis ir conversar com este homem, um espanhol, para aprender com ele, tirar certas dúvidas, explicar certas coisas, como é que se baseavam, ou seja, como é que se estavam baseados na doutrina católica ou não. Ele chegou lá no local onde o homem atendia, era um espanhol, era um religioso, e naquele tempo usava batina e tudo. Acontece que o homem era um expert em suma teológica, mas onde ele estava, onde ele recebia as pessoas, ele tinha ali uma coisa incrível que era uma caneca metálica amassada, e em torno da qual havia restos de café com leite que caíram fora da caneca, estavam na mesa e formavam assim um conjunto meio repugnante de café com leite derramado com uma caneca amassada. E aí, o que ele percebeu? Essa pessoa percebeu que aquele padre, ultra entendido em suma teológica, na prática ele não vivia à altura dos princípios que ele estudou na Suma Teológica. Então, a pessoa que estuda os princípios numa altura extraordinária, mas na prática tem furos que são o oposto daquela elevação doutrinária que ele aprendeu, leva consigo uma incoerência brutal, mas uma incoerência brutal. Então, por exemplo, se nós falarmos que um homem que veste esse traje, essa batina, esse hábito, ele não tem o direito de não ser sacral. E se ele é sacral, ele não vai ter uma caneca amassada de alumínio, conforme ele tinha, não vai ter derramado em torno da caneca restos de café com leite que caíram fora da caneca. Isso não vai ser. Por quê? Quem conhece a doutrina católica conforme ele conhecia São Tomás, a Suma Teológica, tinha a obrigação de ser perfeito em coerência com o que ele aprendeu, ser perfeito em tudo aquilo que o cerca, em tudo aquilo que rege as suas ações.
Ele tem que ser perfeito até no banho que ele toma. Ele tem que ser perfeito em tudo para ser coerente com a Suma Teológica. Era uma pessoa que tem na cabeça princípios, um monte de princípios de São Tomás de Aquino, mas não vive em consonância com aquilo, é uma incoerência brutal. É uma incoerência brutal. Bom, outro ponto que vale a pena a gente abordar um pouco aqui é o seguinte: existe um dito italiano, que eu não sei até que ponto, enfim, é 100% o que eu estou dizendo aqui. Eu vi muitas vezes referências a esse dito, e que é: la metafisica è una cosa con la quale o senza la quale il mondo va tale e quale. Quer dizer, a metafísica, então, é uma coisa que, com ela ou sem ela, o mundo vai tal e qual. Isso era uma coisa defendida, assim, assumida por certos tipos de gente da Itália, e que era uma coisa, era um pouco jocosa, inclusive, mas que aborda o seguinte problema, e que é o seguinte: não existe, para eles, não existe relação entre os princípios e a prática. Grande problema de muita gente é a fidelidade da prática aos princípios. Então, por exemplo, pega o Papa Francisco. Ele extravasa enormemente desse conceito, porque ele tem uma doutrina e pratica outra coisa. Ele pratica algo diferente da doutrina. E ele diz que a coisa é assim: a doutrina permanece apesar de estar em contradição com a maneira de proceder. Então, isso é algo que vai contrário a esse espírito que o Dr. Plínio procurou comentar ao redigir essa matéria. Agora eu trago aqui uma coisa que é a seguinte: a luz primordial de Dr. Plínio, do Sr. Dr. Plínio. Como é que era a luz primordial dele? A luz primordial é aquela luz que rege a vocação, que chama a vocação, que Deus põe na alma da pessoa para ela cumprir uma vocação. Então ele diz assim, vejam só: minha luz primordial é uma visão amorosa de toda a ordem do universo. Uma visão harmônica, aristocrática, hierárquica e monárquica. Aristocrática da criação. Desde um anjo até um grão de areia, ressaltados os pontos que a revolução mais procura combater. Quer dizer, ele tinha uma noção da ordem do universo, ele tinha uma noção de como as coisas devem ser, de como as coisas estão de acordo com aquilo que Deus queria. Ele tinha uma noção vivíssima disto. E ele sabia, então, analisar e considerar as coisas em função desta visão que ele tinha na alma dele. Bom, o que acontece? Vamos ver aqui, eu vou passar agora algo que mostra o seguinte: o filosofesco, ele olha a imagem, ele olha, vamos dizer, os seres criados, a imagem para ele é um ser do gênero vegetal, que tem não sei quanta coisa das flores, não sei o que, sem dar a menor importância para o valor simbólico, elevado, metafísico das flores. E agora eu vou apresentar aqui uma espécie de um filmezinho que mostra a valorização das flores. Eu peço que preste atenção como é monárquico o princípio que está incutido nas flores. As flores normalmente são paradisíacas, tão bonitas que são, mas elas têm algo, pode reparar, todas elas desabrocham a partir de um ponto. E neste um ponto, em torno do qual elas desabrocham, arremete para a ideia de que Deus foi criador de tudo.
A partir de Deus, tudo foi criado. E tudo que existe na criação é fiel a esse princípio. Vamos ver então. Vejam como as flores, todas elas se abrem a partir de um ponto central. E isto é uma coisa que fala do Criador. Existe um Criador que criou todas essas coisas e elas todas clamam a glória desse Criador. Isso é muito importante para nós mantermos presente que tudo vem de Deus. Então, o filosofesco, ele estuda os princípios, mas ele não chega a restituir a Deus aquilo que Deus merece, porque Deus é o Criador de todas as coisas e Ele merece toda a nossa glorificação, toda a nossa atenção, toda a nossa homenagem, porque Ele é o centro de tudo que existe. Com isso, nós temos aí a confirmação do que Dr. Plínio nos ensinou. E aqui, então, nós fechamos mais esse capítulo, com a intenção de que Nossa Senhora frutifique em todos nós os efeitos desta análise. Eu fico muito contente de poder transmitir isto e vejam bem, senhoras e senhores que me assistem, quem não vê a realidade sob a análise desse ponto de vista está fora da realidade. Quem não contempla isto assim é uma tristeza, mas está fora da realidade. E espero que com isso Nossa Senhora abençoe a todos e todos nós sejamos muito versados, muito adaptados, muito treinados a analisar as coisas
e avaliá-las conforme elas são. Salve Maria, que Nosso Senhor ajude a todos.